Olá, começa agora mais um Em Pauta aqui na TV Fevale. O tema dessa semana é Inclusão e Acessibilidade. Por isso recebemos aqui no estúdio as professoras doutoras Regina Heidrich, aqui da Fevale, e Célia Souza, do IPL Leiria, de Portugal, para falar conosco sobre este assunto. Professoras, muito obrigado pela presença, obrigado por terem aceitado o nosso convite aqui para falar sobre esse assunto super importante que a gente está abordando aqui no nosso Em Pauta de hoje. Eu vou começar então perguntando para a professora Regina, falar um pouquinho do motivo da visita da professora Célia aqui na nossa universidade, para depois a gente poder abrir um pouco mais esse debate. Sim, nós já nos conhecemos há uns 7 anos, e nós temos um laboratório que nós dizemos que é irmão gêmeo, o mesmo laboratório em Portugal, ela tem que se chama CRID, e nós aqui o Labier, que atende pessoas com deficiência e que desenvolve equipamentos, hardware, software e diferentes materiais. Há uns anos atrás, em 2014, nós escrevemos para um edital que saiu pela CAPES, de desenvolvimento de trabalho conjunto de pesquisa entre universidades brasileiras e universidades do exterior. E nós participamos desse edital, e ele é um projeto que durará 4 anos, onde tem ainda a possibilidade de 6 bolsas de graduação e 3 bolsas de doutorado. Essas bolsas são dadas pela CAPES, e nós já temos 2 alunas lá trabalhando com ela. Então, no primeiro ano eu fui para lá para trabalhar, fiquei uns dias lá, e depois, agora no segundo ano de vigência do projeto, ela está aqui conosco, trabalhando com os meus bolsistas. Certo, então tem esse intercâmbio de docência, né, entre as universidades para esse projeto específico. Professora Célia, se pudesse comentar um pouquinho sobre esse trabalho que tu está fazendo agora aqui na Fevale. Sim, esta vinda à Fevale teve como objetivo trocar experiências no âmbito do projeto Livros Multiformato que estamos a desenvolver entre as 2 instituições. Aqui já se estava a fazer alguns testes. Nós em Portugal também estamos a fazer alguns testes e algumas experiências, inclusivamente nas quais já participam as bolseiras da Fevale que estão neste momento a trabalhar comigo. A ideia foi percebermos em que ponto está o projeto, perceber qual é o caminho que devemos seguir agora e de algum modo trocar opiniões e ideias também com os bolseiros que estão cá e também com os colegas que estão envolvidos, professores que estão envolvidos. Como é que funciona explicasse um pouquinho mais como é que funciona esse trabalho, esse intercâmbio à distância, né? O que é desenvolvido lá, o que é desenvolvido aqui, como é que esses dados, esses trabalhos se cruzam e o que vocês conseguiram até agora desse trabalho em conjunto? Esse projeto é o desenvolvimento de livros multissensoriais ou livros multiformato, onde nós desenvolvemos livros, material didático pedagógico e livros de leitura infantis para crianças que atendam a todos os formatos e todas as necessidades de crianças cegas, surdas e com deficiência intelectual. E nós temos realidades, né? São países muito diferentes em termos de uma realidade social, de uma realidade econômica. Então, algumas coisas no Brasil são adaptadas de forma diferente, mas justamente essa nossa discussão é como desenvolver esses livros de uma maneira que tenha a mesma qualidade, que tenha essa metodologia que nós estamos desenvolvendo em parceria para que todos os livros multiformato atendam determinadas especificidades de cada deficiência. E como se vai fazer isso lá e aqui? Por exemplo, para trabalhar a questão de deficiência intelectual, eles usam um software pago, que para nós é impossível. Né? Não que nós não tenhamos o software aqui, nós temos condições de ter o software aqui, mas como nós queremos ensinar os professores das escolas públicas, se tornaria inviável. Então, nós usamos um software free, com código aberto, onde todos possam utilizar no Brasil. Então tem essas pequenas adaptações. Algumas adaptações que são necessárias. E dentro desse trabalho, professora Célia, o que tu conseguiste perceber até agora, nesses dias que tu estás aqui? A gente está gravando o programa vai ao ar um pouquinho mais adiante,
mas a gente está gravando o programa nessa semana que tu estás aqui fazendo essas visitas e esses grupos de trabalho aí em conjunto aqui com a FEVALI. Percebemos que a linha de investigação, até porque tenho estado sempre em contacto com a professora Regina, a linha de investigação é a mesma. De facto, os materiais usados é que são um pouco diferentes. Também nós em Portugal, no Instituto Politécnico de Leiria, já há muito que temos vindo a trabalhar com os livros multiformato e com os livros multissensoriais. Inclusivamente em Portugal já temos livros editados por editoras. Portanto, é um processo que já vai, não quer dizer que seja um pouquinho mais avançado, tem um pouquinho mais de experiência, essa experiência que nos faz partilhar aqui, contudo, é interessante, e ainda hoje à tarde discutíamos, tínhamos uma oficina de trabalho, que muitas das preocupações que temos em Portugal, como que tipo de material usarmos, por exemplo, para sensibilizarmos as crianças cegas, pequenas, são as mesmas preocupações que existem em Portugal e no Brasil, são as mesmas. A pequena diferença é que, de facto, em Portugal nós temos algumas coisas um pouco diferentes. Quando falamos de crianças cegas ou crianças com deficiência pequenas, por exemplo, nós temos uma estrutura do Estado que vai até junto das famílias, que as consegue estimular. Daí essas pequenas diferenças. Há também algumas diferenças, e é engraçado perceber, apesar de falarmos português, há algumas diferenças nos termos que usamos, e também um dos objetivos da investigação não é uniformizar, mas é explicar que o termo que usamos em Portugal e o termo que usamos no Brasil é o mesmo, até porque este projeto pretende ser um projeto muito mais amplo, pretende vir a ser um projeto no futuro, que dê origem a um pequeno livro, a um pequeno manual, conjuntamente editado pelo Instituto Politécnico de Leiria e pela Universidade de Feval, que permita que todos os países de expressão portuguesa, portanto também no continente africano, possam seguir, no fundo, os passos para a construção de um livro e possam aos poucos tornar-se autónomos. Se de facto as realidades são um pouco diferentes, porque na Europa nós pensamos neste momento em editar esses livros estarem à venda de uma forma, digamos que massificada, não quer dizer massificada, mas em grande número nos nossos espaços, nas livrarias, etc. Também numa tentativa de sensibilizar. Quando pensamos nestes livros multissensoriais, eles já, de algum modo, eram pensados na Europa, nomeadamente em França, para crianças cegas. Mas nunca tinha sido pensado um livro só, que fosse para crianças com deficiência intelectual, cegas e surdas. Portanto, e que no fundo é um livro para todos. Mais do que o projeto também é um modo de sensibilizarmos todas as crianças. Digamos, se as crianças recebem na escola, têm contacto com um livro multiformato, elas percebem que, de facto, há crianças que comunicam através do gesto, há crianças que conseguem ler através do braille ou dos pontinhos, têm contacto ou através daquilo que chamamos os símbolos, os pictogramas, portanto, têm contacto desde pequenos com realidades diferentes. E só assim é que nós acreditamos que podemos mudar a sociedade, que podemos fazer inclusão, porque todos estão logo desde o início em contacto com realidades diferentes. Esse é também um dos grandes objetivos deste projeto, mas de facto um dos objetivos é termos esse manual que permita que em qualquer parte do mundo, e aqui estamos a falar especificamente no mundo de língua portuguesa, porque também achamos que é importante, sendo a língua portuguesa falada em tantos locais e em tantos continentes, é importante que ela também seja valorizada, que não tem sido muito valorizada pelos próprios países que a falam, de chegar a todos. E, portanto, acreditamos que estes dias têm sido muito, muito intensos, tem sido extraordinário esta troca de experiências aqui na FEVAL, mas muito proveitosos. Professora, queria que falasse um pouquinho sobre como isso tem sido trabalhado aqui na FEVAL, esse assunto. Dentro dessa linha de pesquisa, esse intercâmbio, que tipo de trabalhos, além desse trabalho especificamente, que tipo de trabalhos têm sido desenvolvidos aqui
nesse sentido. Eu queria que tu comentasse um pouquinho pra gente. Nas questões de inclusão? Isso, nas questões de inclusão, especificamente, a gente tem aí o mestrado, doutorado, né, na área. Nós temos o mestrado e o doutorado, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social, onde nós abordamos todas as questões ligadas à inclusão e se discute, busca contextualizar e pensar e trabalhar e diminuir preconceito e trabalhar todas essas questões que envolvem a inclusão, desde a homofobia, a questão de racismo, a questão de inclusão de pessoas com deficiência, inclusão social, a questão da educação no Brasil, que é uma questão muito séria. Inclusive a professora Célia estava nos falando, que nos surpreendeu, eu peço para ela contar sempre para os nossos alunos, as aulas em Portugal começam às 6 da tarde, as aulas da noite, e vão até a meia-noite. Isso, em termos de conhecimento, é uma grande diferença. As nossas escolas públicas estão em greve há quanto tempo? Às vezes, né, nós temos os problemas de ter professor de português dando aula de física, de matemática. Então, ou recebendo parcelado. Recebendo parcelado. Então, eu acho extremamente justificável, quando se recebe parcelado, de se fazer greve, né? Nesse caso dos professores, que não é a primeira vez que está ocorrendo. Mas como é que vai ficar essa educação? Como é que vai ser a educação dessas crianças? Então, são questões que precisam ser debatidas e pensadas de outra forma, porque o nosso país está muito atrás. A gente vê jovens que não conseguem escrever uma frase corretamente. Né? Os que vêm de algumas escolas públicas, porque não se pode falar de todas, né? As escolas do município até a 5ª série é uma realidade. As escolas do governo, né? As escolas estaduais são outra realidade em diferentes lugares. Então, eu não gosto de generalizar nunca, mas apontar problemas que a gente tem descoberto nesse sentido e como se pensar em algumas soluções. Bom, eu queria ampliar um pouquinho esse debate a partir dos casos e das pesquisas que a gente comentou agora, logo após o nosso intervalo. Vou para um rápido intervalo aqui no nosso Em Pauta hoje, falando sobre inclusão e acessibilidade. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, falando sobre inclusão e acessibilidade, aqui com as professoras doutoras Regina Heidrich, que é aqui da Fevale, e Célia Souza, do IPL Leiria de Portugal, para falar conosco sobre esse assunto. Como eu comentei no final do bloco anterior, queria ampliar um pouquinho esse debate para esses temas gerais que são abordados, e a gente começou um pouquinho falando agora com a professora Regina sobre, enfim, questões que são abordadas aqui no nosso PPG aqui especificamente. Eu queria falar alguma coisa que a gente pincelou no bloco anterior, um pouquinho mais especificamente da opinião de vocês e da análise de vocês a respeito sobre políticas públicas, né? Como é que, e também até para a gente poder fazer uma comparação entre, se vocês fizeram certamente já debateram a respeito disso, de como é um país, como é em outro, em realidades diferentes, como a professora comentou agora. Queria saber um pouco mais sobre como é aqui. A gente sabe que a nossa situação aqui, estando aqui, morando aqui, né, professora? A gente sabe como é a nossa situação para políticas públicas em qualquer área. Agora, a questão da acessibilidade, a senhora comentou agora sobre a educação no âmbito geral. Eu fico imaginando o que é a educação. Se a educação no âmbito geral já é uma coisa complicada, já está uma situação complicadíssima aqui no Brasil, a educação, levando em conta ainda questões de acessibilidade, deve ser outros 500, né? Para ficar numa expressão aí. Queria que a gente debatesse um pouquinho sobre isso. Aí dá pano para manga, né? Mas vamos lá. São muitas questões. Por exemplo, a gente trabalha com uma população de baixíssima renda. Então, normalmente, as mães de crianças com deficiência, e eu falo as mães que a maioria delas está sozinha, não tem o pai,
né? O pai... Bom, aí já é um ponto super importante, né? Um fenômeno que deve ser comum. Comum, Uma muito criança comum. que tem algum tipo de deficiência, o pai abandonar, o pai deixar com a mãe. Fica sozinha. Isso é um fenômeno bem comum aqui no Brasil. Aí o que acontece? Essa criança vai para uma escola pública, ela não tem condições, no caso de paralisia cerebral, não precisa de um computador, precisa de equipamentos. Então nós tentamos trabalhar sempre com tecnologia de baixo custo, ensinando a família como produzir essa tecnologia ou a gente produz. Então é tudo sempre pensando na questão do baixo custo. Uhum. Agora fala como é em Portugal. Sim, em Portugal é um pouquinho diferente. Primeiro nós temos, o conceito de educação é um pouco diferente. As nossas crianças, os nossos jovens estão na escola até ao vosso ensino médio, que para nós é o 12º ano, a escola é obrigatória. O que é que isto quer dizer? Que nenhuma criança pode estar fora da escola. Se estiver fora da escola, os pais são penalizados legalmente, podendo mesmo chegar a ser presos. Isso não acontece, isso é uma realidade. Nós não temos crianças que não vão à escola. Elas entram na escola aos 3 anos de idade e seguem o seu percurso sempre na escola. Antes dos 3 anos de idade temos algo que se chamam as equipas locais de intervenção precoce. Um exemplo, se nós temos uma criança, um casal é acompanhado a nível das suas consultas de planeamento, uma mulher está grávida, consegue-se perceber durante a gravidez que essa criança que vai nascer, ela tem deficiência. Tem um tipo de deficiência. Então, essa família é imediatamente acompanhada e logo que a criança nasce e vai para casa, imediatamente tem essa equipa de intervenção precoce, que é uma equipa multidisciplinar que tem assistente social, técnico de educação social, técnico de educação especial, fisioterapeuta, terapeuta da fala, psicólogo, médico, enfermeiro, que vão junto dessa família explicar, se for o caso de uma criança com paralisia cerebral, uma coisa tão simples como dar banho à criança. Caso de uma criança cega, como começar a brincar com ela para a estimular. Mas isso já vem desde o ventre da mãe? Vem desde o ventre da mãe, sim. Portanto, são acompanhados. Depois, as nossas crianças com deficiência, há uma legislação em Portugal que neste momento está em discussão. De facto, nós já tínhamos uma legislação desde 2008 extraordinária e a nível europeu até tida como exemplo, mas mesmo assim achávamos que essa legislação precisava de ter pequenas alterações. Portanto, todas as crianças com deficiência estão na escola. Estou a falar de escolas públicas, estão na escola acompanhadas dessa equipa multidisciplinar. Nós não temos as instituições que recebem pessoas com deficiência só após os 18 anos, só após terminarem a escola. Portanto, as crianças estão sempre na escola, acompanhadas dessas equipas multidisciplinares. Quando falamos de tecnologia, se uma criança necessita de um computador específico, de uma tecnologia específica, o Estado português fornece essa tecnologia. Quer dizer, isso é personalizado. Sim, tem uma criança que precisa de alguma coisa específica para aquela criança. Sim. É feito para essa criança e o Estado português financia. Se temos uma criança cega na escola que precisa dos manuais, dos livros, o Estado português envia os livros em braille. Portanto, é um pouco diferente, a realidade é um pouquinho diferente. Um pouquinho, não é? Bastante diferente. Apesar de nós termos 2 laboratórios semelhantes, portanto, a professora Regina tem aqui o seu laboratório, que é quase irmão do laboratório que existe no Instituto Politécnico de Leiria, que é o CRID. Na verdade, nós no CRID o que tentamos é muitas vezes capacitar os pais a usar a tecnologia, porque o que é que acontece? Chega essa tecnologia à casa e à escola e não há essa formação. E, portanto, nós damos essa formação, esse treinamento, no fundo, e tentamos desenvolver tecnologias que não existam no mercado. Uma vez que nem sempre todas respondem, e foi mesmo do facto de não existir no mercado que surgiu a necessidade de criarmos o livro multiformato e multissensorial, que era uma realidade que não existia. Desculpa interromper. Tem algum tipo de parceria com empresas privadas ou é tudo via governo? Como é que funciona isso? Não, é via governo, sim. Faz parte mesmo, está na Constituição Portuguesa, que o governo tem, que é um direito e uma obrigação do governo português dar qualquer tecnologia assistiva, que nós chamamos em Portugal tecnologia de apoio, mas é precisamente a mesma coisa, a qualquer pessoa com uma necessidade especial, tanto de caráter permanente
como de caráter temporário. Portanto, qualquer pessoa em Portugal que também, por qualquer motivo, momentaneamente precise de uma tecnologia de apoio, o Governo também a tem que a disponibilizar. Professora, a senhora acha que essas diferenças têm a ver com legislação, têm a ver com o tamanho continental do nosso país, que torna as coisas um pouco mais difíceis de serem alcançadas? O que a senhora acredita que tenha tanta diferença? Bom, se a gente entrar nesse assunto, né, eu acho que vai precisar de uma noite inteira conversando. Sim. Mas, em primeiro lugar, políticas públicas, prioridade nas questões educacionais. A minha pergunta, desculpa interromper, a minha pergunta é mais no sentido assim, a professora Célia comentou, é um direito garantido pela Constituição. A senhora acredita que a gente precisaria revisar isso nas nossas leis? A nossa legislação exatamente. Porque vocês têm ótimas legislações. Ótima legislação. Nossa legislação é exemplo. Inclusive, ela é exemplo isso que eu queria entender para o espectador entender, né? Existem as legislações aqui? Existem. Então, a diferença é que aqui... Não, a diferença é que enquanto não houver um país que priorize a educação, a saúde, né? E a moradia, porque sem isso ninguém consegue, a gente não vai conseguir evoluir, nós vamos cada vez piorar mais. E se pensar como estava o Brasil, e especialmente o Rio Grande do Sul, há 20 anos atrás, e quando se olha agora e vê o quanto nós decaímos, é lamentável. Isso a gente está falando um pouco mais em âmbito federal, né? Comparando países, né? Sim. Em âmbito um pouco mais, um contexto um pouco mais local, né? Essas pesquisas, por exemplo, são feitas pela Fevale, até mesmo esse intercâmbio, né? São realidades, são comunidades menores, né? Em que âmbito é feito isso? Âmbito de cidade, bairro, de região, como é que é feito isso? E aí dá para ter um resultado um pouco mais efetivo se trabalhando num âmbito geográfico menor? Como é que se funciona isso aí? O problema é que nós temos 23,5% da população com deficiência. No país? No país. Eu não tenho... Então quase um quarto da população, né? Então, assim, se tu pensares como é que a gente vai atender... Nós atendemos crianças do município, crianças da região, né? Crianças que vêm até de Canoas. Mas a universidade não resolve tudo sozinha. Né? Não dá. E essa parceria acontece também com outras universidades. Mas a gente não consegue dar conta. Porque, como eu te falei, as pessoas elas têm muito baixa renda e elas precisam do transporte para vir. São crianças cadeirantes ou crianças que têm uma mobilidade muito reduzida. Caso não consigam o transporte da prefeitura, ou como acontece em muitos municípios, o carro estragou aquela semana. Eles não têm atendimento, eles não vão a nenhum médico, eles não vão... Então, é uma dependência que não tem como a gente resolver sozinhos. Então, a discussão sobre políticas públicas ela precisa ser muito forte. Melhorou muita coisa? Melhorou, claro que melhorou. A questão da inclusão melhorou muito. Comparado ao que era 20 anos atrás, a questão da inclusão melhorou. Mas a gente ainda está... Mas poderia ter melhorado muito mais. Muito mais, né? Com certeza. Poderia ter melhorado muito mais. Certo. Bom, para encaminhando o final do nosso debate, eu queria saber de vocês, primeiro, uma avaliação do que foi essa semana e esses dias de trabalho, o que dá para tirar dessa experiência da professora Célia aqui e, enfim, encaminhamentos futuros aí para essa parceria de vocês, levando em conta esses contextos que a gente trabalhou, que a gente discutiu agora, contextos mais globais, né, e coisas mais locais, como a gente comentava também agora com a professora Regina. Dá para fazer uma avaliação e também uma projeção do que pode vir mais adiante nessa área. Sim, só rapidamente, quando estávamos a falar da legislação, diziam por menor, eu acho que vocês têm ótima legislação. Por exemplo, vocês têm uma legislação extraordinária no que se refere a brinquedos para crianças com deficiência. Vocês são o único país do mundo que tem uma legislação que diz que devem ter espaços comerciais, que devem ter uns X metros
com brinquedos adaptados. Quando eu cheguei cá, uma das primeiras perguntas que fiz foi onde é que estavam os brinquedos adaptados. E na verdade, foi-me dito, não, mas essa legislação não está em vigor. Vocês têm legislação extraordinária a nível do ensino superior para os alunos com deficiência, um pouco diferente da nossa, que, por exemplo, em Portugal não temos. Eu penso que este processo de inclusão também não é um processo, não foi um processo fácil, não continua a não ser um processo fácil em Portugal. Neste momento, por exemplo, eu penso que isto tem muito a ver com a educação. Nós, neste momento, também estamos um pouco privilegiados porque nós temos uma secretária de Estado que é cega, preocupada com estas questões. Isso também é uma mais-valia. Mas apesar das realidades serem muito diferentes, é uma mais-valia esta parceria e esta troca de realidades. Porque quando às vezes não temos tanta necessidade de pensar em soluções tão fáceis, não é? Com a troca, quando via hoje, por exemplo, uma sessão de trabalho que estávamos a falar em materiais, um conjunto de ideias que surgiram que podem ser passadas de um país para o outro e que podem ser uma mais-valia e ajudar neste caminho da inclusão. O caminho da inclusão é complexo, será muito mais complexo sempre no Brasil, porque Portugal é um quadradinho, eu digo sempre, é um retângulo. É um retângulo muito pequenino que cabe muitas vezes dentro do Brasil. Portanto, é sempre muito mais fácil implementar essas políticas. E, de facto, há uma coisa que é fundamental aqui. Tudo está na base da educação. Quando se faz reformas na educação, elas demoram 20 ou 30 anos. E nós estamos agora a receber esse retorno em Portugal dessa implicação das políticas ao nível da educação. Um investimento em longo prazo. É um investimento a longo prazo. Portanto, é natural que aqui... E o vosso país é muito heterogéneo. O nosso país não é tão... É muito mais homogéneo, muito fácil de contactar. Nós sabemos o que é que acontece no Norte ou no Sul. É muito fácil. Esta parceria é sempre uma mais-valia, até porque a dimensão... E quando pensamos em público, como a professora Regina falou, pensamos em públicos muito diferentes. Públicos que nós não pensamos tanto na nossa realidade em Portugal e que nos despertam também, porque também provavelmente temos alguns problemas que não trabalhamos tanto e que vamos muito mais despertos daqui. E este intercâmbio com os alunos que recebemos da Universidade da FEVAL é extremamente rico, porque ele também enriquece no fundo, a realidade dos nossos alunos lá, porque os alunos, quando estão lá, eles têm a oportunidade não só de participar com os outros alunos de lá, mas também darem palestras, serem convidados a explicar o que é que se passa no Brasil, quais as soluções que existem cá, como é que se trabalha, e é de uma riqueza imensa. Ou seja, não é só observação, né? Não. Participam efetivamente. Participam efetivamente. Neste momento temos inclusivamente uma das alunas que está lá, que fez um workshop sobre reciclagem para a cidade de Leiria, portanto que se incluiu perfeitamente nas atividades, nas feirinhas que existem, tal como vocês têm cá. Portanto, é uma riqueza imensa. Professora, considerações finais a respeito do que a gente está falando? Eu quero agradecer muito a presença da professora Célia aqui no Brasil, especialmente aqui na FEVAL conosco. Eu acho que é um momento de muita troca, de experiência, de possibilidades de estudos futuros, e desejo que continue, né, esse intercâmbio de ideias, de projetos, para que possamos continuar trabalhando as questões de inclusão, tanto no Brasil quanto em Portugal. E quem sabe no futuro melhorar essa situação. Tá certo, ok. A gente torce da nossa parte. Eu agradeço a presença de vocês aqui hoje e que mais adiante a gente possa conversar mais sobre isso também, vendo aí mais resultados dessa pesquisa, dessa parceria tão importante aí para a nossa universidade, para a Universidade de Leiria e também para enfim, para o país, né? Já que estamos falando aí sobre algo mais global também. Muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui no nosso Em Pauta. O nosso Em Pauta de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar este e outros programas também no nosso YouTube, youtube.com/tvfevale, e também novidades da nossa programação no facebook.com/tvfevale. Até a semana que vem com mais um assunto aqui no nosso Em Pauta.